Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre equação do primeiro grau. Para esta aula, trouxemos alguns problemas envolvendo equação do primeiro grau. Então vamos lá. Exemplo de número 1. Exemplo de número 1. O dobro de um número somado com sua metade é igual a 600. Qual é esse número? Então vamos lá. Primeiro, quando se fala de um número, então número significa dizer um valor desconhecido. Então um número nós representamos por uma incógnita que pode ir de A até Z. Nesse caso particular, nós utilizaremos o x, mas pode ser qualquer outra incógnita, de A até Z. Então, um número x, o dobro de um número, então o dobro do número. O dobro do número é 2x. Metade do número. Metade do número. Então, metade do número é x sobre 2, porque metade é uma divisão por 2. Então, o problema diz, o dobro de um número, então é o 2x, somado com sua metade. Metade é x sobre 2. Então, fica 2x mais x sobre 2 é igual a 600. Então, o dobro de um número, 2x, somado com a sua metade, a metade é uma divisão por 2, então fica x sobre 2, é igual a 600. Ficou uma equação do primeiro grau. Essa equação é fracionária, porque tem um denominador aqui diferente de 1. Eu coloco 1 aqui no denominador, porque não aparece ninguém. E aqui coloco 1, porque esse 1 ele não influenciará no resultado. Se eu pegar o 2x e dividir por 1, dá o mesmo 2x. Se eu pegar o 600 e dividir por 1, dá o mesmo 600. O que eu faço? Eu vou calcular o MMC de 2 e de 1. Então, vamos lá. 2 é o maior e 1 é o menor. Se o maior divide pelo menor, então o maior é o MMC. Então, 2 divide por 1, logo 2 é o MMC. Aí você faz uma barra para o primeiro membro. O que é o primeiro membro? É tudo que está antes da igualdade. E você faz uma barra para o segundo membro. O que é o segundo membro? Tudo que está após a igualdade. Então, tudo que está antes da igualdade é primeiro membro, tudo que está após a igualdade é segundo membro. Você coloca o 2 aqui embaixo. Depois que você calcula esse MMC, o que você faz? Você pega o MMC, divide pelo de baixo, o resultado multiplica o de cima. Pega o MMC, divide pelo de baixo, o resultado multiplica o de cima. Então, vamos lá. 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes o 2x dá 4x. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes o x dá x. 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes o 600 dá 1.200. Fez a divisão do MMC pelo denominador e multiplicou o numerador, faz o cancelamento do MMC. Não serve mais. Aí pega 4x mais x igual a 1.200. 4x mais 1x dá 5x igual a 1.200. Isola o x e divide 1.200 por 5. Por que eu vou dividir? Porque o 5 está multiplicando. E aí eu utilizo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 1.200 dividido por 5, isso aqui dá 240. Exemplo de número 2. A soma de dois numerais é igual a 2.400. E a diferença entre eles é igual a 500. Quais são esses numerais? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos dois numerais, cuja soma é igual a 2.400 e cuja diferença é igual a 500.
Toda vez que eu tiver um problema relacionando dois numerais, que existir essa palavra diferença, significa dizer que um é maior que o outro. Se há uma diferença, então não há uma igualdade. Eles não são iguais. Então significa dizer que um é maior que o outro, um é superior ao outro. Então nós colocamos assim, ó, menor e maior. O menor nós atribuímos a incógnita x. E o maior nós atribuímos a incógnita x mais a diferença que é 500. Por quê? Então, se a diferença entre esses dois numerais é 500, significa dizer que o maior tem 500 a mais que o menor. Logo, o maior tem a mesma quantidade que o menor tem, mais o que está ultrapassando, que é o 500. Então, o menor é x, o maior é x mais 500. Então, fica que a soma desses dois, a soma deles dois é igual a 2.400. Aí eu vou somar 1x mais 1x dá 2x, mais 500, deixa eu ver esse 500 aqui, igual a 2.400. Isolo 2x, fica 2.400. Aqui está somando, passa para o segundo membro com a operação inversa. 2.400 menos 500. Então, isso aqui vai dar o quê? 1.900. Então, 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 4 menos 5 não pode. Perde emprestado, ficou 14 menos 5, 9. Aqui ficou 1. 1 menos nada dá. Isolo x, fica 1.900 dividido para 2. 19 para 2 dá 9. 9 vezes 2 dá 18. Para 19 sobra 1. Baixa esse primeiro 0. Aí fica 10 dividido para 2, 5. E 0 dividido para 2, 0. Então, já achei o menor. O menor é 950. E o maior é 950 mais 500. 9 mais 5 dá 14, então vai dar 1.450. Certo? Exemplo de número 3 agora. Juliano gastou 1/5 do seu salário com alimentação e 1/6 com roupas, e ainda sobraram R$ 1.520. Qual é o salário de Juliano? Então, o salário de Juliano, nós não sabemos. Nós chamaremos esse salário de X. Então, X é o salário. Aí, desse salário X, ele gastou 1/5 com alimentação. Então, ele gastou 1/5 do salário, 1/5 de X. Gastou 1/6 com roupas. 1/6 de quê? 1/6 do salário. Então, 1/6 de X. E ainda sobraram do seu salário R$ 1.520. Qual é o salário de Juliano? Então, vamos lá. O salário de Juliano será igual o que ele gastou com a alimentação, que foi 1/5, então 1/5 de X. 1/5 do salário. Se o salário é X, ele gastou 1/5 de X. Mais. Ele gastou 1/6 com roupas, então mais 1/6, 1/6 de X. Mais o que sobrou, 1.520. Então, o que é o salário? O salário será igual ao que ele gastou com alimentação, mais o que ele gastou com roupas, mais o que sobrou. Aqui embaixo não aparece ninguém, é 1. Aqui embaixo não aparece ninguém, também é 1. O que acontece? Eu vou calcular o MMC dos denominadores 5 e 6. Agora, prestem atenção. 5 é um número primo, 6 é um número composto. Porém, 6 não divide para 5, porque essa divisão não dá exata. Então, toda vez que eu for calcular o MMC entre dois ou mais numerais, em que, por exemplo, no caso aqui, dois numerais, eu tenho um primo e tenho um composto. Se o composto não dividir pelo primo, o MMC é o produto entre eles. Então, quanto é 5 vezes 6? 5 vezes 6 é 30.
Então, quanto é 5 vezes 6? 5 vezes 6 é 30. Então, 5 vezes 6 é 30. Logo, o MMC entre 5 e 6 é 30. Aí você faz uma barra para o primeiro membro e faz uma barra aqui, ó, maior para o segundo membro. E coloca o MMC, que é o 30. Esse 30 é o resultado do produto entre 5 e 6. Depois que você calculou o MMC, o que você faz? Você pega o MMC, divide pelo de baixo, o resultado multiplica o de cima. 30 dividido para 1, 30. 30 vezes o x, isso dá 30x. 30 dividido para 5 dá 6. 6 vezes 1x dá 6x. 30 dividido para 6, 5. 5 vezes 1x dá 5x. 30 dividido para 1 dá 30. 30 vezes o 1520. 30 vezes. Vamos lá. Vamos multiplicar o 1520 por 30. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. Tudo 0. 3 vezes 0, 0. Avança uma posição. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. Passando a barra e somando 0, 0, 6, 5, 4. Então, deu 45 mil. Deixa eu tirar esse 5, que está muito feio. E 600. Pronto. Então, 30 vezes o 1520 deu 45.600. Faça o cancelamento do denominador, que é o MMC, e repete tudo que está lá em cima. 30x. Aí eu já vou organizando. 6 mais 5 dá 11, mais 45.600. Ficou uma equação simples do primeiro grau. O que eu faço? Eu passo esse 11 para o primeiro membro com a operação inversa. Ele está aqui, ó, positivo. Sinal de mais. Positivo, ele vai para lá, negativo. Então, 30x menos 11x igual 45.600. 30 menos 11, isso aqui vai dar 19x, igual a 45.600. Isolo x, 45.600. Vou dividir para 19. Que o 19 está multiplicando x, a operação inversa é a divisão. Vem para cá. Logo, o salário de Juliano é R$ 2.400. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Exemplo de número 4. Em um sítio há porcos e galinhas, totalizando 120 animais e 400 pés. Quantos porcos e quantas galinhas há nesse sítio? Então, observe, nesse sítio há 2 tipos de animais. Porcos, eu coloco aqui porcos. Galinhas, eu coloco aqui galinhas. Ó, vamos lá, porcos. Eu vou colocar X para porcos. Coloco aqui o X. E para galinhas, ó, o X representa a quantidade de porcos. E para encontrar a quantidade de galinhas, o que eu faço? Eu pego o total de animais. Qual é o total de animais? 120. Vou colocar aqui 120. E retiro a quantidade de porcos, que é X. Então, concorda. Tem 120 animais entre porcos e galinhas. Se eu retiro a quantidade de porcos, fica apenas a quantidade de galinhas. Logo, a quantidade de galinhas é representada por 120 menos X. E a quantidade de porcos é representada por X. Aqui está a representação da quantidade de animais. Agora precisamos inserir o outro dado, que são os pés. Ok? Agora vamos para a questão dos pés. Um porco tem quantos pés? Um porco tem 4 pés. Coloco 4. Uma galinha tem quantos pés? Uma galinha tem 2 pés. Ok? Aqui nós não vamos diferenciar a questão de pés, de patas em relação aos animais. Usa tudo a expressão para todos os animais, vamos usar a expressão pés.
Então, o porco tem 4 pés, eu coloco aqui 4x. A galinha tem 2 pés, fica 2, que multiplica 120 menos x. E aí nós igualamos a quantidade de pés, que é 400. Então, perceba, chamei porcos de x, e para encontrar a quantidade de galinhas, eu peguei o total de animais e subtraí a quantidade de porcos, que é x. E a questão da quantidade de pés. Um porco tem 4 pés, coloquei o 4 do lado x. Uma galinha tem 2 pés, coloquei o 2 aqui do lado 120 menos x. E aí montei a minha expressão, a quantidade de pés dos porcos, mais a quantidade dos pés da galinha, é igual à quantidade de pés de todos os animais na questão. Aí nós repetimos o 4x, e aqui nós aplicamos a distributiva. Esse 2 que está fora do parênteses multiplica todos os termos que estão dentro. 2 vezes o 120 dá 240, menos 2 vezes o x dá 2x, igual a 400. Vamos organizar. 4x, aqui está menos 2x, é igual a 400. Aqui está mais, passa para o segundo membro. Com a operação inversa, estava somando, vem para cá subtraindo. 4x menos 2x dá 2x, 400 menos 240. Isso aqui vai dar 160. X é igual a 160 dividido por 2. O 2 está multiplicando, desce dividido. Então, isso dá 80. X é o quê? Porcos. 80 porcos. E para eu achar a quantidade de galinhas, eu volto para cá, ó. Eu pego 120, ó, galinhas. Eu pego o 120 menos o x. Então, 120 menos... Quanto foi o x? 80. Então, 120 menos 80, isso dá 40. Logo, são 40 galinhas. Então, nesse sítio tem 80 porcos e 40 galinhas. Exemplo de número 5. A idade do pai é o quádruplo da idade do filho. Daqui a 10 anos, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Qual será a idade de cada um? Então, perceba, a idade do pai é o quádruplo, ou seja, atualmente a idade do pai é o quádruplo da idade do filho, ou seja, 4 vezes. Daqui a 10 anos é tempo futuro, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Qual será a idade de cada um? Então, primeiro, vamos colocar aqui pai e aqui filho. Então, diz que a idade do pai é o quádruplo da idade do filho. Então, chamaremos a idade do filho de x. E a idade do pai é 4 vezes essa idade. Então, 4x. Certo? Aí a idade do pai daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos é tempo futuro. Tempo futuro em matemática é soma. Então, 4x mais 10. Mas perceba que a idade do pai daqui a 10 anos não vai ficar parada, a idade do filho também será a idade daqui a 10 anos. Então, filho, ó, x mais 10. Então, a idade do pai daqui a 10 anos, aqui é a idade do filho daqui a 10 anos. Aí o que diz? A idade do pai é o quádruplo da idade do filho. Daqui a 10 anos, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Então, a idade do pai daqui a 10 anos, a idade do filho daqui a 10 anos. Aí diz que a idade do pai daqui a 10 anos será, esse será que é uma afirmação, então mesmo que igual, o dobro da idade do filho. Então, 2 vezes o x mais 10. Então, a idade do pai daqui a 10 anos será o dobro da idade do filho, que é x mais 10. Então, fica 4x mais 10 igual. E aqui aplica a distributiva. 2 vezes o x dá 2x. 2 vezes o 10 dá 20. Aí vamos organizar. 4x, aqui está positivo, vem para cá negativo, igual a 20.
Aqui está 10 positivo, passa para o segundo membro negativo. 4x menos 2x, isso dá 2x. 20 menos 10, isso aqui vai dar 10. Aí isolo x, x é igual a 10 dividido para 2. 10 dividido para 2, então x é igual a 5. Então o filho tem 5 anos e o pai tem 4 vezes 5. O pai tem um quádruplo, o pai tem 20 anos. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.